Boa noite! Mais uma quarta-feira falando sobre os óleos essenciais. Sou Renata Silva, consultora de bem-estar. E o que me trouxe na Doterra foram as dores, a menopausa, o climatério. E desde que eu conheci os óleos, eu me equilibrei de uma tal forma que eu estou aqui compartilhando com você, para que você tenha uma qualidade de vida incrível, como eu estou tendo, como todas as meninas que já usam os óleos também. Vou compartilhar minha tela para a gente falar rapidinho o que é doTERRA, o que é aromaterapia, né? Aromaterapia, gente, ela é aroma, a gente sempre divide a palavra. Então, aroma, odor agradável, com terapia, tratamento. Então, é um tratamento através dos odores. Eu gosto muito de fazer essa analogia do cheiro com lembrança. Quantas vezes eu, por exemplo, quando eu vejo, entro em algum lugar que tem cheiro de frango frito, eu vou lá na minha infância, quando a minha mãe fazia no almoço, no domingo e tal, frango frito. Então, tudo que te traz uma lembrança, ela pode vir da planta, do cheiro, né? Quando você vê tangerina, você já imagina aquele pomar lindo, todo laranja, né? Manga. Quem nunca foi num pomar onde tem a manga, que você ficava ali chupando? Jabuticaba, né? Quem nunca subiu num pé e ficou chupando jabuticaba absurdamente? Que lembranças isso traz para você? Então, é uma prática terapêutica que utiliza os óleos essenciais puros para promover bem-estar físico, emocional, mental. E sempre, gente, não é para curar doença nenhuma, mas é para trazer o equilíbrio. Quando você está em equilíbrio, você está feliz, você vive com alegria. Então, doTERRA significa dádivas da terra, presentes da terra, né? doTERRA é uma empresa americana fundada em 2008 em Utah. Hoje é líder mundial em óleos essenciais. Os produtos são 100% puros, que é o selo de pureza. Vou chegar nisso lá na frente. A presença da doTERRA já está em mais de 100 países. Aqui já está, são 120 mercados que já usam os óleos essenciais, mais de 1 milhão de famílias sustentadas pela renda dos agricultores, e a nossa missão é ajudar a curar o mundo por meio de soluções naturais. Eu sempre falo, tem detergente em todas as casas. Essa é a missão da doTERRA. Colocar um vidro de óleo em cada casa, onde cada pessoa possa ser o seu próprio consultor. Ou então ter um consultor nesta família que cuide da família toda. Falo que a maioria dos nossos problemas mentais, emocionais, até físico, vem da família. E ali é que a gente tem que curar. Curar através do quê? Do amor, do carinho, da escuta, da paciência. Vocês já perceberam que a gente tem paciência com o outro de fora, mas não tem com o de casa? Aí as pessoas falam que o de casa é íntimo. Não, gente. O de casa é que a gente cuida bem, né? E aí, você cuidando bem em casa, você vai ter esse reflexo com as pessoas de fora. É ao contrário, a gente tem que começar a mudar a nossa visão de ver as coisas. E a doTERRA, ela tem 3 fábricas, uma nos Estados Unidos, uma na Irlanda e a terceira foi aqui no Brasil. Então, o que é óleo essencial? É um composto aromático volátil que é altamente concentrado, é um composto químico da própria planta que é em contato com o seu organismo. O nosso organismo reconhece essa química natural e com isso tudo fica mais fácil. Vamos imaginar quando você chega na sua casa. Quando você chega na sua casa, você não conhece tudo, você já vai tirando, você já sabe onde você vai guardar as coisas, você não fica à vontade. Ali é o seu habitat. Assim é o óleo essencial quando entra em contato com o nosso organismo. A planta, ela desenvolve esse óleo essencial para o cuidado dela. Inclusive, ela desenvolve o óleo essencial no momento de estresse dela. E por isso que é muito legal a doTERRA ter esse selo de pureza. Porque o selo de pureza é um CPTG. Ele é um certificado de pureza testado e garantido. O que é importante nisso aqui? A doTERRA não tem fazenda própria, então ela vai buscar a matéria-prima no habitat da planta. Então, olha
que legal, a planta ela já está no seu habitat natural, onde ela já está acostumada e ela já está em alerta de tudo que vai acontecer. E ali ela já sabe o momento que ela tem que desenvolver esse óleo essencial para o sistema imunológico dela. Quando a doTERRA pega essa matéria-prima, leva para o laboratório e testa 54 vezes. E ali o óleo sai extremamente puro. Então, esse é o diferencial dos óleos da doTERRA para outras marcas. Porque às vezes as pessoas falam, Renata, posso usar um óleo que eu encontrei na farmácia? Poder, você pode, mas você não pode tomar, não pode passar na pele, não pode cheirar. O máximo que você vai colocar é no difusor. Você concorda comigo que tudo que você cheira vai para o seu sistema límbico? Tudo que você cheira chega na sua corrente sanguínea e acaba te intoxicando? Essa semana nós tivemos um treinamento, a gente estava falando até do perfume. A gente passa perfume na pele, e quando a gente passa o perfume na pele, ele entra na corrente sanguínea. Você já percebeu que esse perfume, ele tem parabeno, ele tem petrolato, ele tem fixador, e que você está se intoxicando, como várias coisas que a gente passa, batom, maquiagem, esmalte, né? Assim. E uma das coisas muito importantes é vocês entenderem que o óleo essencial, ele sim pode ser passado na pele, porque ele é extremamente puro. Então, além dele te perfumar, né? Ele vai trazer toda essa questão emocional e fisiológica em harmonia, em equilíbrio. Esse fornecimento com impacto, a doTERRA ela cuida dos agricultores, ela cuida dessa comunidade e assim ela tem essa fidelidade. Mas uma coisa que é muito legal, gente, por exemplo, lá na Somália, onde eles trabalham com a matéria-prima do frankincense, que aqui no Brasil é chamado de olíbano, eles fizeram um hospital de câncer, né? Então a doTERRA ela faz esse trabalho lindo, ajudando as pessoas. E se a comunidade está precisando de escola, eles constroem escolas, está precisando de adutora de água, é feito isso. E a doTERRA sempre paga, né, um preço muito mais acessível para essas pessoas dessa comunidade. E esse Healy Hands, a doTERRA dispõe de valores financeiros para cuidar de projetos, né, de cidades, de países. Inclusive, esse óleo que a doTERRA tá fazendo uma promoção, não sei se vocês viram, que é o creme de rosa com Hope. Gente, 100% dessa renda do Hope, desde quando eu entrei na doTERRA, era assim, eu acho que ela desde quando começou, é totalmente destinada à escravidão sexual infantil. Então, olha que bacana, né, esse trabalho. Eu lembro que uma das coisas que mais me encantou na doTERRA foi esse trabalho do Com Impacto, foi o CPTG e essa questão do Healing Hands. Porque eu falo que se lá de cima começa bem, chega bem para você, né? O óleo chega maravilhoso. Por que eu não gosto que eu gosto de falar para vocês a diferença de outras marcas, né? Quando diz, Renata, achei um óleo ali muito mais barato, vou usar ele. Olha, ele não é puro, contém aditivos químicos, solventes, fragrâncias sintéticas. Essa semana a mulher falou para mim, eu faço vela com essência. Eu falei, você sabe a diferença de essência com óleo essencial? Ela falou, não sei. Eu falei, um é puro, o outro não é. O outro é dissolvido em alguma coisa. Ah, mas eu não faço com óleo essencial puro porque é muito caro, para mim não compensa. Mas você já percebeu que as pessoas que acendem uma vela aromática, ela está inalando esse cheiro e que está indo para a corrente sanguínea dela, que está intoxicando? Então, é muito melhor você fazer com um óleo puro e falar para a pessoa que é puro, ela não vai questionar valor, né? Então, isso é importante, gente, para a gente começar a refletir sobre, né? Às vezes o barato sai caro. E pode causar, sim, alergia, irritação na pele, problemas respiratórios. Às vezes a gente chega para o cliente para falar do olhinho, para colocar na gota, na mão, a pessoa, não, 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 eu tenho alergia. E aí eu sempre falo, não, você tem alergia do que é químico. Você tem alergia quando a fragrância é sintética. Mas como que você vai ter alergia a um produto extremamente puro da natureza? É difícil, é muito mais difícil, né? Então é importante as pessoas já irem conhecendo também. E uma coisa muito importante,
quando os óleos são adulterados, eles perdem o composto ativo e ele não vai ter a comunicação no seu sistema emocional. Então, eu sempre falo, se você colocar um óleo na mão e tirar 22 segundos, ele vai chegar no seu sistema límbico, que é quem comanda as suas emoções. Mas, se tiver qualquer mistura com sintético, ele se torna macropartícula e ele não chega nessa comunicação. Então, ele não vai fazer o efeito dele terapêutico. E como nós usamos os óleos, né? Qual é a forma de uso? Sempre assim, ó, inalação, passando na pele eutopicamente. Sempre quando nós passamos na pele é importante que você dilua com óleo vegetal. Por quê? Porque o óleo essencial ele é volátil. Você coloca uma gotinha na mão, quando você cheira, ele volatiza. Se você vai passar na pele, ele puro, ele vai perder mais tempo. Então, quando eu diluo um óleo vegetal, ele permanece mais tempo na minha pele e vai fazendo o trabalho que ele precisa ser feito. Ingestão. A ingestão nós podemos usar numa colherinha com mel, nós podemos colocar sublingual ou saborizando a água também. E o difusor. Inclusive, tem um atrás de mim aqui, que enquanto eu estou falando, o difusor está difundindo as moléculas do óleo no ambiente, e aí o ambiente fica mais gostoso. Esse é o selo de pureza. Ele repetiu, né? E aqui, vamos inalar o óleo? Vamos pegar aí. Quem tem um olhinho na mão aí? Eu tô com peppermint aqui. Quem tiver, vamos lá. Eu sempre gosto de colocar, nunca colocar uma gota direto. Eu sujo a minha mão com óleo. E aí eu passo uma mão na outra, fecho os olhos e cheiro bem forte. Acalmo os meus pensamentos. A molécula do óleo vem, passa no bulbo olfatório, faz esse caminho do límbico e ali ela acessa as suas emoções. Então, é como se ela fosse escanear todas as suas emoções, trazendo esse equilíbrio, tudo através de sinapses, para o seu sistema fisiológico. E a partir dali a gente começa a equilibrar, ok? Tem alguém aqui que chegou depois que é a primeira vez? Que está assistindo a nossa aula? Sim? Não? Se vocês quiserem usar o chat, as meninas também estão aqui, as consultoras, e aí elas podem anotar e ajudar, que aí a gente pode dar essa assessoria maior para vocês, tá bom? Tá linda a sala, gente! Tô feliz demais! Adoro sala cheia. Então vamos lá. 22 segundos. As moléculas do óleo chegam no seu cérebro. Olha que maravilha. 2 minutos circulando na sua corrente sanguínea e cada célula do seu corpo é tocada por essas gotículas, dessas moléculas, em 20 minutos nas suas células. Então, isso é muito bacana. Quando você toma um remédio, gente, para vocês terem uma ideia, quando você toma um fármaco, ele vai demorar de 20 a 30 minutos para chegar na sua corrente sanguínea. E normalmente ele não chega no seu sistema emocional. Ele é macropartícula. Ele não vai. Nem os remédios que são para isso, que é os antidepressivos, né? Ele vai chegar numa parte do seu cérebro e vai sedar. Você vê que quem toma esses remédios fica toda lesadinha e tal. Mas não trata, né? Não trata a causa raiz. Se tratasse, as pessoas iam diminuir cada vez mais os remédios. Se a gente for fazer uma analogia, quantas farmácias tem aí na sua porta de casa? Quando você sai de casa, quantas portas de farmácias tem? Quanto elas estão cheias? E o quanto as pessoas estão mais doentes? Por que as pessoas estão mais doentes se elas estão usando mais fármaco? Então, uma coisa muito importante de a gente entender: o fármaco vai cuidar do sintoma.
Gente, deixar muito claro que eu não sou contra remédio, muito pelo contrário, eu sou honrada por esses remédios, porque meus pais usam remédio o tempo todo, né? Eu falo que desde que eu comecei a cuidar deles, eles vieram com remédio. Eu não sou médica, então eu não tiro nenhum. É para comprar, eu vou lá, compro, faço a caixinha, eles tomam e tá tudo certo. Mas remédio cuida de sintoma. Quem cuida da causa raiz é óleo essencial. Ele consegue chegar, principalmente óleo puro, porque o óleo, quando ele não é testado, ele também não chega, também não adianta, tá? Então, eu sempre falo, ou você usa óleo essencial, principalmente agora, há 7 anos atrás, a doTERRA chegou no Brasil com esses testes. Porque eu sou terapeuta há 25 anos, nunca indiquei nenhum óleo para ninguém, até conhecer o laboratório da doTERRA, até conhecer esses 54 testes. Óleo que não tem teste não presta. Não é que não presta, ele não tem efeito terapêutico. E se você precisa cuidar do seu sistema emocional, ele vai, quando você cuida do seu sistema emocional, porque ele vai lá na causa raiz, gente, ele chega no seu sistema fisiológico. É muito difícil para uma pessoa que usa óleo essencial na constância adoecer. O corpo responde à alegria, à natureza, ao saudável. E se você já está fazendo isso, não é? E aí, a doTERRA, pensando nisso, ela já deixa um kit pronto para você, né? E ela já faz tudo certinho, de uma forma que todos os óleos você vai usar. Então, a gente deixa esse kit na sala de estar e todos que passarem por ali vai usar um óleo. Nem que seja por escolha, nem que seja por curiosidade e nem que seja por necessidade mesmo. A partir do momento que a pessoa pegar o óleo, abrir e cheirar, ela vai sentir esse bem-estar. E a partir dali ela não deixa de usar mais. Porque às vezes o mal-estar que nós temos, às vezes nem é consciente, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, você não sabe, aí você já junta com uma emoção que veio passada, e aí você já gera aquela emoção da ansiedade, porque você também não está sabendo o que está acontecendo. Daqui a pouco você está doente, com dor de cabeça, enjoada, passando mal, de cama, e assim a gente é, né? E os óleos essenciais, eles estão ali, ó, na palma da sua mão, e com isso você começa a equilibrar. Então, nós temos. Eu vou destrinchar esse kit para vocês. Qualquer dúvida, vai jogando no chat que as meninas vão me ajudando, tá bom? Porque eu não consigo ler chat aqui com a tela aberta. Então, sempre quando você entra na Terra, eu falo para as pessoas, toma lema e copaíba. Por quê? Porque o lemo, ele vai fazer um trabalho de detox. Ele é feito da casca do limão siciliano, ele não tem vitamina. Vitamina quem tem é o limão. Quando você corta, espreme, sai ali o caldo, aquele caldo tem a vitamina C. O óleo essencial ele não tem. Uma coisa legal também do lemon é que ele não tem aquele ácido que deixa, que vai acabando com o cálcio dos seus dentes. Vocês já ouviram falar que para tomar o limão de manhã no shot tem que ser com canudinho para que ele entre lá dentro da garganta de uma vez? Porque o dente fica sensível? Então, o nosso lemon não tem esse composto. Ele tem o limoneno, que vai fazer um trabalho como se fosse um aditivo nas suas vísceras. É exatamente essa foto, ó. Quando a gente já ouviram falar da gordura no fígado, né, problemas hepáticos, isso tudo, gente, está relacionado à poluição, ao alimento, ao sedentarismo, que a gente vai provocando isso em nós, por causa de N coisas, tanto nas emoções quanto fisiológico. E aí o Lemo ele vai ajudar isso a acontecer. Outra coisa que é legal, o Lemo, ele é muito bom para manchas escuras e cheiros muito fortes, né? A gente usa tanto o Lemon, pode fazer spray, joga, pode fazer desodorante e pode também misturar com melaleuca. A única questão do Lemon é que ele é fotossensível. Então, se você pega um Lemon, cheira, coloca na mão e cheira e vai para o sol, você vai manchar aqui, ó. Então, pelo amor de Deus, é por isso que eu sempre indico os óleos cítricos na ingestão.
Você coloca na água, você coloca aqui na garrafinha da água, coloca 2 gotinhas, coloca 1 litro de água e vai tomando o dia inteiro. Eu prefiro assim, porque eu tenho muito receio de você esquecer e ir para o sol e mancha, igualzinho aquelas quando você mexe com limão e vai para o sol. Depois é difícil de sair, tá bom? O copaíba, gente, é excelente para desinflamação, né? Foi uma das coisas que me ajudou demais quando eu comecei. Leme copaíba. Então, o copaíba, ele faz o trabalho das endocannabinoides, ele vai para o seu sistema cerebral e ele trata, ele entra dentro das células e trata essas células. Aquelas células malignas, ele vai exterminando. É muito interessante o que o copaíba faz. Ele tem um princípio ativo composto que chama endocarafileno, e depois estudem sobre ele no YouTube, que vocês vão ver o quanto é importante o copaíba para o nosso organismo. Eu gosto de tomar sublingual, eu pego um pouquinho, eu passo na minha pele, eu gosto de passar na nuca também, para ele ir para o sistema nervoso, ok? Aqui, então, lembra que o copaíba eu gosto de deixar lá na cozinha, porque eu já vou tomar meu café. Gente, é muito importante quando você vai tomar óleo, você escovar o dente e a língua. Nós ficamos com uma saburra na língua, que às vezes ela bloqueia o óleo essencial. Então, eu gosto de lavar, escovar mesmo, e aí coloca, você pode pôr na língua ou sublingual. O copaíba eu gosto muito de colocar sublingual, tá? Na bolsa, eu coloco bolsa porque muitas mulheres trabalham, muitas pessoas ficam mais na rua, então a gente coloca esses óleos na bolsa. Mas as pessoas que ficam mais em casa, tá ali na sua sala de estar. Então o balance, ele vai trazer equilíbrio emocional, ele vai te ajudar em estresse, pessoas que síndrome do pânico, essas pessoas agitadas demais, pessoas que vivem no mundo, né, assim, TDAH, as pessoas que não conseguem concentrar muito, e pessoas que fazem muitas coisas. É muito importante cheirar balance, passa no pulso, cheira, acalma sua mente, porque o balance ele vai para o seu sistema nervoso, ele tem 6 óleos dentro dele, ele é um blend que a doTERRA faz e ela traz equilíbrio. É um óleo que toda mulher, todas as pessoas deveriam ter. Inclusive, a gente indica muito para crianças, crianças agitadas, autistas, né? Que são crianças que precisam desse carinho a mais, tá? Às vezes a pessoa usa muito lavanda em criança autista e às vezes o balance funciona mais, com mais velocidade, ok? Frankincense é um olíbano, né? Um incenso. Eu sempre gosto dessa história que o bebê Jesus, quando nasceu, recebeu 3 presentes. Um deles é o incenso do Terra, por ser americana, o nome é frankincense. E o ouro e a mirra. Então, frankincense, o incenso, ele conecta você com o pai, a mirra conecta com a mãe. E aí, o que que acontece com esse frankincense? Ele trabalha, ele tem compostos que vai na sua amígdala cerebral, que é uma parte do seu cérebro que segura as piores emoções da nossa vida. E ele consegue ir lá, ele consegue escanear aquilo ali, trazer você para o momento presente, tirar você desse sofrimento. Ele também trabalha, gente, a regeneração. Eu gosto demais de passar ele ao redor dos meus olhos, das minhas orelhas, das glândulas, ao redor das mamas, ao redor do umbigo. Se você tem alguma questão, por exemplo, o médico fala, tem não sei o que no pâncreas, pega o frankincense, passa ali, ele começa a regenerar suas células, ele te traz para um momento mais presente. Nós temos no nosso grupo mesmo resultados, né? A Chilane, a Paulina, que já usam o frankincense ao redor dos olhos, estão tendo resultados incríveis com os olhos. E eu falo de mim, né? Que eu tenho um óculos desde 40 anos, hoje eu tenho 54, eu estou com o mesmo óculos, o meu grau não aumenta, porque isso é sagrado, gente, meus olhos. Eu falo que esse óleo, além de ficar, eu gosto de deixar ao lado da minha cama, porque é um óleo que, assim, eu vou deitar, já faço essa unção, literalmente,
para que isso vai renovando cada vez mais, tá? O peppermint, ele vai te trazer energia, alegria, vitalidade. É um óleo que ele é o coração exultante, né? É aquele óleo que te traz para o momento presente, mas te traz com energia. E ele é muito bom para as pessoas que fazem ginástica. Meu pai tem 93 anos, eu levo sempre o peppermint, porque, gente, 93 anos fazendo pilates, ele não aguenta. E aí eu dou um pouquinho de peppermint para ele e ele vai fazendo os exercícios. É muito interessante como a energia volta, a respiração volta. Então, para os corredores, né, as pessoas que gostam de correr, pessoas que são atletas de alta performance, de baixa performance, idoso, é um óleo que te traz, além dele abrir toda essa parte respiratória, você sente bem-estar. Né? É engraçado que quando a gente coloca na mão das pessoas, a primeira coisa que elas fazem, nossa, que negócio bom, né? E essa citocina que vem para o seu organismo te traz alegria, vai te harmonizando por todo o corpo. E é um óleo excelente para dores derivadas da tensão. Então, dores de cabeça, enxaqueca, né? Você pode colocar um pouquinho no abdômen, ele vai ajudar também o sistema digestivo a acontecer. O digestivo, a gente trabalha com. Eu gosto de seguinte: tudo que você toma, né, sorrisal, essas coisas assim, usa o Zengeste. Zengeste, ele vai, é um blend também que a doTERRA tem, ele une alguns óleos que vai trabalhar toda a parte digestiva e intestinos. Então, eu descobri, né, desde que eu entrei de matéria, que eu tenho essa intolerância à lactose. Então, assim, a leite, a queijo, gente, a comer, eu começo a ficar com pigarro, é horrível. E aí eu já sei, eu gosto de um leite, eu não gosto de tomar leite, mas eu preciso tomar leite por causa do cálcio. Então o que que eu faço? Eu já coloco uma gotinha na minha boca e aí eu não tenho mais. Né? Então, se aconteceu de eu comer alguma coisa na rua, eu já chego em casa e já uso o Zengeste. Então, a gente já teve vários depoimentos em relação a isso e que está tendo resultado bom. Eu conheço pessoas que tinham patologias mesmo em relação ao digestivo, refluxo, intestino parado, irritado, e que resolveram com a parte digestiva. Agora, dentro das emoções, o que que é essa parte digestiva? Né? O que que faz o meu metabolismo não acontecer? Então, é muito importante a gente começar a pensar sobre isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com o intestino preso há meses, né? Tem gente que fica dias, gente, 15 dias, meu Deus, não sei como que aguenta. O digestivo, gente, é não deixar ir, sabe? É você ficar preso aquilo ali, está vivendo uma situação que não está legal e você não está conseguindo sair dela. Então, aí você vai parando seu digestivo, você começa a voltar, né? Muita gente começa a vomitar, muita gente começa a ter aqueles erutos, né? E a barriga estufa. Isso pode ser a intolerância ao alimento, o Zengeste vai resolver muito. E se gerar, toda patologia vem do emocional, vamos começar por aí, né? Então, se eu uso o Zengeste, ele vai começar a fazer esse trabalho do seu sistema digestivo, ele vai te ajudar a mandar embora o que está parado. Seu intestino vai funcionar e com isso você vai começar a ter mais equilíbrio, mais consistência, né? Viver mais o dia sem apegos, né? Às vezes a gente fica pegado a uma coisa que não é nada e que está só te deixando doente, tá? Tangerina, gente, é hora da alegria. Por isso que eu coloquei essa criança bem linda, com esses dentinhos tudo faltando. Porque a alegria, gente, ela tem que brotar do seu coração. Né? Hoje uma amiga minha estava falando, Renata, o que a gente precisa, né, para viver bem com saúde? Eu ser alegre. Trazer, brotar essa alegria, sorrir mais, sabe? Esbanjar sorriso para as pessoas.
As pessoas estão muito tristes, as pessoas estão muito rancorosas, bravas, né? Qualquer coisinha te solta uma patada, não tem mais aquele carinho. Idoso, então, meu Deus, que horror! E é isso, gente. O tangerina, ele faz isso, ele traz, ele ativa seu sistema linfático, ele é excelente no difusor, ele é muito bom em água, porque ele vai te ajudar seu sistema linfático a acontecer. O sistema linfático, ele passa para o seu corpo inteiro. Olha que legal, né? E aí você vai ajudando, vai deixando ir, vai tirando o que está parado. Pessoas depressivas, gente, odeia cheiro. Não gosta de cheiro, por isso que elas gostam de tomar banho, gostam de ficar em quarto escuro. O que você faz? Coloca um difusor, deixa pela sua casa, abre a porta, assim, a coisa vai entrando, porque isso aqui é compulsório. Entrou no sistema emocional, vai chegar no límbico, a pessoa sai daquela vibração que ela está. Isso é incrível. Faça o teste e depois conta pra gente, tá bom? Parte respiratória. Qual que é a emoção da parte respiratória, né? Eu tranco a minha parte interna com o externo. Converse comigo, não. Só que às vezes eu não posso falar isso. Aí o que eu faço? Tranco meu nariz, eu entupo, né? Fico toda entupida. E uma coisa que acontece muito, eu choro, né? Coriza, as rinites da vida, coça muito, eu sou impaciente, sai coçando o nariz. Não é assim que funciona? E aí eu fiz esse quadro porque o brief vai trabalhar toda a parte respiratória, você pode passar nas laterais das narinas, ao redor das orelhas, passa assim na região pulmonar, tá? É muito bacana, criança, idoso pode usar, sempre diluído, né? Tudo que a gente vai passar na pele, a gente dilui. Esse brief, eu gosto de usar ele quando eu vou aspirar a casa. Aqui na minha casa tem cachorro, então às vezes quando eu entro em casa fica com pelo. Eu ponho o brief primeiro para eu começar a aspirar a casa. Se você é daquelas que espirra muito, olha que legal. Ele impermeabiliza aqui, ó. E todo lugar que eu vou, que é muito cheio, eu passo o brief. Todo. Pensa em um lugar que você vai, que é lotado de gente. Passa o brief. Ou o peppermint. O peppermint ele dá uma queimadinha, por isso que eu não gosto de passar, eu gosto de cheirar ele. Mas o brief você passa, ele vai fazer esse trabalho de impermeabilização, ele não deixa o vírus entrar, né? Na época da pandemia a gente usava muito. Eu não, nem, né? A gente mandava para o hospital, era maravilhoso. E continua. Pessoas que têm asma. Gente, o que é a asma, né? O que é a parte respiratória? Então, é uma forma que eu tenho de comunicação sem comunicar. Então, eu me tranco, né? Então, é legal a gente começar a perceber isso para a gente entender como que a gente está reagindo, né? Como que o seu corpo está reagindo. Às vezes você está ótima, de repente você ficou com raiva, você nariz entope. Você falou, ai, estava ótimo, agora por que meu nariz entupiu? Né? Então é muito importante o comando que você está dando para o seu corpo. E por isso que eu gosto dos olhos na bolsa. Você ficou com raiva, alguém fez alguma coisa com você, você já pega o óleo, já cheira antes de gerar essa emoção. Porque a emoção vai te adoecer, você vai chegar com dor de cabeça, enjoada, cansada. Você sabia que o cansaço é mais mental do que físico? Às vezes você está cansada mental, nem é físico. Né? Às vezes a pessoa fica em casa o dia inteiro, fala, nossa, estou tão cansada. Ela não fez nada fisicamente, mas ela está cansada. Por quê? Pensou demais. Então é muito importante. Às vezes a gente está pensando demais, muita besteira, porque nunca pensamos coisa boa, né? Isso é um detalhe. A gente só pensa coisa ruim. E aí, viu que sua mente está pensando demais, já pega o óleo, já cheira, acalma sua mente, sabe? Deixa ele fazer esse trabalho lá no seu sistema límbico para você ter qualidade de vida. Porque a vida, gente, é aqui e agora. Isso é fato. Sabe? Eu vejo as pessoas sofrendo com o futuro, com a política, não sei o que. Gente, cheira um óleo, acalma sua mente, viva o hoje. O que você não pode fazer, por que você vai ficar sofrendo? Você vai adoecer. Isso não é bom, né?
Deus fala, você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua sanidade. Se você fizer isso, já tá bom demais. Aí o que a gente faz? A gente casa, a gente arruma filho, aí a gente arruma uma complicação com a vida dos outros, começa a cuidar dos outros, e da nossa mesmo a gente está doente. Não pode, né? Por isso que nós temos os olhos na palma da nossa mão. Quando a gente vê que a gente está desviando, a gente cheira ali, volta para o momento presente e vai fazer o que a gente precisa fazer para a nossa vida, para o nosso corpo, ok? Melaleuca, toda a parte fúngica, unhas, acnes, garganta inflamou, pode tomar. Eu falo assim, nem deixa a garganta inflamar. Começou a arranhar, já põe uma gotinha. Esse melaleuca que a Doterra tem, ele passa por esse processo de 54 testes e ele não tem um composto químico que é tóxico. Então, esse a gente pode tomar. Mas ele não é um óleo que você vai tomar todo dia. Mas ele é um óleo que você tomou, ele vai resolver. Né? Então, ele é muito bom para as herpes em geral. Pode passar no local. Quem tem herpes labial, primeiro é a imunidade, né? A gente tem que começar a trabalhar a sua imunidade. Mas se você passar o melaleuca, passa com cotonete, todo dia você vai ver. Em um dia o negócio já seca, mata o fungo, né? Calcinha, a gente gosta muito, infecção urinária, cistite, essas coisas todas, você coloca na calcinha, vai diminuir, vai acabar, né? No nosso grupo a gente tinha muita pergunta sobre isso, hoje não temos mais, diminui incrivelmente. O Ongard, eu já gosto de cuidar da boca com ele, gosto de passar na coluna, na planta dos pés. Como ele tem cravo, ele tem canela, que são óleos mais quentes, se você passa ele direto na pele, aí fica queimando, eu não acho bacana. Então eu gosto que dilui, né, e passa. Você pode deixar um blendzinho pronto também. O On-Guard, ele ajuda... Gente, ele tem inúmeras funções, porque o cravo e canela, para unha é maravilhoso, para fungo, às vezes aquela herpes mais consistente, né? Pode colocar melaleuca e On-Guard. Na primeira vai dar uma queimadinha, mas é porque ela está matando aquele vírus, né? Garganta arranhou, gente, você tem um lugar que você coloca na hora, é incrível assim, o resultado, tá? E para a gente, no difusor, é maravilhoso, eu estou vendo aqui infecção hospitalar, toda vez que os meus pais, assim, mais a minha mãe é internada, a primeira coisa que eu levo é difusor, coloco melaleuca, que é um GARD, o tempo todo, peppermint, porque ele limpa todo o ambiente também, né? Então, isso é bacana. E enxaguante bucal, você pode colocar uma gotinha num copo de água e fazer o enxaguante bucal. Inclusive, eu gosto de ensinar, coloca 2 gotinhas de Onguard, uma colher de óleo de coco e fica fomentando ali durante uns 15 minutinhos. Pode colocar melaleuca também, ele é muito bom para gengivite, sabe, tártaro, as bactérias que ficam na boca, né? Muitas bactérias que vão fomentando na boca, ela torna uma patologia. Então, quando você faz isso, quando dá mais ou menos 15 minutos, não precisa pôr água, você vai ver que a sua saliva vai fomentando. Você joga fora, lava ali a pia, porque aquele vírus, bactéria, tudo indo embora, e escova o dente de novo. Você vai ver que incrível, parece que você fez limpeza dentária, assim, de tão maravilhoso que é. E na cabeceira da cama, eu gosto do meu lavanda, que eu amo, eu cheiro, eu passo na pele, assim. Aqui nós temos um bruxismo, né? Que vem desse osso aqui, que é uma seta, que é um músculo, na verdade. E ele vai ficando duro, você vai travando a boca, você trava os dentes. Pega, passa, ele vai relaxar. Quando você cheira, ele já vai com sua pineal, ela vai liberar melatonina, sua mente vai acalmar. Com isso, se você cheirou o óleo, é importante que você feche seus olhos e acalme sua mente, que dali rapidinho você apaga. Tá? Você dorme e dorme um sono profundo, aquele sono REM, que vai ser aquele sono que você limpa todo o lixo e no outro dia você acorda extremamente renovado. Aí vai acontecer das pessoas falarem, Renata, eu não durmo de jeito nenhum com lavanda. Gente, tem outros óleos
Ah, tá tudo bem se não dormir com lavanda. Ele tem o linalol, mas nós temos o cedro, nós temos frankincense, o próprio copaíba, tem outros óleos, o petitgrain, tem outros óleos que você consegue ter um sono de qualidade. Então a gente fala lavanda porque é o mais comum, é o que vem no kit, mas existem outros óleos. Dentro da emoção, a lavanda, ela é um óleo que te traz para o seu momento. Ela é um óleo que te coloca de frente para o espelho e fala, e aí? O que vamos fazer da nossa vida? É um óleo que te afronta. Muitas vezes a pessoa não gosta de lavanda porque ela não está pronta para isso. E eu falo que a gente não está aqui para sofrer, né? O óleo ele veio para te deixar feliz. Se você não está pronto para isso, não tem problema, tem uns outros óleos que vai te ajudar, tá? Mas o lavanda ele faz essa conexão, ele é muito bom de passar na garganta, ele vai ajudar você a se comunicar melhor. Você vai se pegar falando seus nãos, seus sims, com mais consciência. Não porque o outro quer, não porque eu quero deixar o outro feliz. Eu vou fazer porque eu quero, porque eu estou feliz. Eu não faço mais por obrigação. É por isso que às vezes muitas pessoas não gostam do lavanda, porque ele faz essa mexida com a pessoa e ela não está tão acostumada ali que ela quer ficar no caminho dela, tá? Mas está tudo certo, não tem problema. Agora, em questão de liberar melatonina, ele é incrível, né? Lavanda é maravilhoso. Sem contar queimaduras, né? Queimaduras de sol, queimaduras de fogão. Eu, então, sou a rainha de queimar, porque eu e o fogão não damos certo. Aí eu já deixo na minha cozinha para passar. Você passa, não dá bolha, não arde, é legal demais. E o Deep Blue, gente, para dor muscular, pense aí numa dor, é ela mesma. Você passa, só passar, torcicolo, articulação, as fibromialgias, né, as dores articulares, artrite, artrose, isso tudo. O Deep Blue para dor física, ele é incrível, mas ele tem um óleo dentro desse do Deep Blue, que é o Sempre Viva, que ele vai no seu sistema cerebral também. Toda dor vem de uma questão emocional também, né? E vai resolver. Então, assim, às vezes a gente tem muitas questões de coluna, pés, as próprias articulações. Está tendo um processo que as pessoas estão me perguntando muito, que é um gatilho que as pessoas estão tendo aqui na região das mãos, que o osso não abre, né? E está tendo que fazer cirurgia. Então, se você começar a fazer um tratamento com os olhos, lembra, copaíba, o orégano, esverafio, usar mais, tanto na ingestão quanto na parte externa, você vai ter uma melhora, vai te auxiliar muito. Claro que você tem que ir ao médico, entender com o médico dentro da questão da alopatia, mas os olhos, eles vão auxiliar demais, eu tenho certeza. E é muito importante a gente entender, por exemplo, a fibromialgia, que é uma patologia que as pessoas me perguntam muito, tanto artrite, artrose, o que que é isso, né, gente? Por que que endurece? Então, muito cuidado com as suas emoções, com as suas verdades, né, com a sua inflexibilidade. Às vezes, tem que ser do seu jeito, você que está com a verdade. E aí, seus ossos vão endurecendo porque você não está nessa flexibilidade de aceitar o que, que o outro vai falar. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está jovem, mas a gente vai envelhecendo, e aí a conta não chega, gente, a conta chega, sabe? Então, vai aprendendo a liberar, a soltar, deixar o outro ter razão. Às vezes o outro ter razão é a nossa paz. Para que que eu tenho que ter razão sempre, né? Se o outro não está pronto para mim, vou fazer o quê? Então a gente tem que começar a trazer equilíbrio para a nossa paz. A nossa paz, a nossa saúde, ela vale muito mais do que ter razão. E
os óleos, eles vão te ensinar isso. O orégano, gente, é um excelente óleo para você deixar aí. Às vezes fala, ah, Renata, eu tenho apego mesmo, tenho apego à minha vida, tenho apego. Gente, usa orégano no pé, sabe? Passa orégano com Deep Blue, assim, nas articulações, para você ficar mais leve, você deixar o outro também ter razão, né? Para sua verdade não ser tão dura com você, porque você que está sofrendo. As pessoas não estão nem aí, elas ficam ali batendo boca, daqui a pouco elas vão embora e você está lá sofrendo, porque você quer ter essa razão, né? E só você te conhece, só você sabe a sua verdade. Ninguém pode tirar a sua paz, gente, não deixa. É você que tem que ter esse limite. Se o outro falou e você entrou na confusão ali, você está errada, você deixou. Deixa o outro para lá, vai ser feliz. E aí usa o óleo. Olha, eu sempre explico, se você for entrar numa confusão, cheira o balance. Cheira o balance, acalma sua mente, cheira o peppermint, traz para o momento presente. Ó, metade das coisas que você ia falar, você não fala. Por quê? Você acha que você está poupando o outro? Não, você está poupando é você. Para que você fazer isso? Não precisa. Tá? Não façam isso. Cuide de você em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta, tá bom? O que que o óleo de coco ele vem lá no Blend, no kit, né? A gente sempre acrescenta ele não vem, mas a gente acrescenta, porque eu falo que você vai ter uma. Quando você tem o óleo de coco, você dilui os óleos essenciais, né? Então, com isso, ele vai durar muito mais e você vai ter mais efetividade quando ele passa na pele diluído. E o difusor é vida, né? Quem vive sem difusor, quem se cuida com óleo essencial tem que ter difusor. E a Doterra, já sabendo disso, já está naquele kit ali, você já recebe ele. E aí a gente te ensina a usar tudo. Vamos fazer parte desse movimento. Você pode ser cliente preferencial, pode ser consultor de bem-estar. Cliente preferencial, preciso comprar todo dia? Não, não precisa. Doterra não tem loja física. Então isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não quero ser cliente da Doterra, membro. Gente, é importante, porque você vai ter 25% de desconto, você vai comprar com preço de fábrica, toda vez que você for lá no seu escritório para comprar, você vai ter cashback, olha que legal. E só que você não é obrigada a comprar. Às vezes as pessoas falam isso, né? Ah, não tem que ser cliente, tem que comprar todo mês. Não, você compra todo mês para repor seus olhos. Se você não quiser repor, você não precisa comprar, não é obrigado. Mas o que que é a vantagem aqui? Primeiro, por você comprar com 25% de desconto. E segundo, você vai ter um escritório virtual. Você entra lá e compra. Você não precisa ficar procurando consultor aí, comprando com comissão, né? E uma outra coisa que eu acho bacana de ser cliente preferencial é você participar, você pertencer a um grupo de WhatsApp, igual nós temos, onde ali a gente vai se ajudando, porque o essencial não tem errado, mas ele tem direção. Então você entra ali, a gente vai te ajudando e com isso ele vai se tornando um hábito. É igual você falar para mim, ah, Renata, eu não tenho disciplina. Tem sim, gente. Tem hábitos. Você escova dente, você come todo dia, você toma café, você dorme. Isso é hábito formado, né? E toma banho. E aí, por que que os idosos, olha que interessante, os idosos vai chegando um momento que eles não querem tomar banho. Por quê? Porque vai cansando, vai saindo do hábito. Eles vão esquecendo. Então, isso tudo é hábito, que a gente que vai formando. E óleo essencial também é hábito. E consultor de bem-estar é aquele, como eu e as meninas, a gente resolve a compartilhar a nossa história, né? Lembra do que eu falei no início, que todas as casas têm um vidro de detergente? A missão da Doterra é que todas as casas tenham um olhinho, um vidro de óleo essencial. Então, a gente precisa de muitos consultores de bem-estar para que a gente expanda isso para todas as pessoas e as pessoas terem mais qualidade de vida, menos conflito, menos doença, né? E desde que eu trago uma pessoa, eu convido uma pessoa para trabalhar com do terra, ou fazer do terra, ou usar do terra, eu sou bonificada.
Vocês já imaginaram? Coloca aí na experiência de vocês. Quantas vezes vocês já indicaram alguma coisa para alguém? Um cabeleireiro, um açougue, um supermercado, um valor legal, uma loja de roupa. Ninguém te paga nada, não é assim? O óleo essencial não. O fato da doTERRA não ter loja física, toda vez que você indica alguém para vir para a doTERRA te bonifica. Isso é sensacional, né? Esse mês, até o dia 15, hoje é que dia? Hoje é 14, 13. Até o dia 15 nós temos o Lemon. Gente, todo mês a doTERRA te dá um brinde. Todo mês esse brinde muda. Esse mês, você comprando 125 PVs, você ganha um Lemon eucalipto. Esse óleo é muito bom para quem gosta de sauna. A Carol, depois ela pode falar o que que ela usa esse óleo. Ah, limpa a casa. Ela falou que a casa fica uma delícia. Difusor também é muito bom, né? E a gente tem um programa que chama Bem-vindo doTERRA, que é quando a pessoa, você faz uma aquisição de um kit hoje, aí durante 3 meses consecutivos, você comprando um mínimo de 50 pontos, você vai ganhando um brinde. O primeiro brinde é um expositor de óleos, o segundo brinde é um óleo essencial e o terceiro brinde é um difusor. Isso é super bacana, né? E aqui tem um pouco das meninas do Clube da doTERRA, a gente chama time de propósito, onde nós fazemos isso, compartilhamos os óleos essenciais com as pessoas e assessoramos no uso. Que legal. E aqui a doTERRA junte-se a nós, esses são sócios fundadores da doTERRA, somos o time de propósito, nós ajudamos a curar o mundo. Então, esse é o nosso propósito, ajudar vocês cada dia mais, ter uma qualidade de vida, ter bem-estar. Eu falo isso muito de bom tom, né? As pessoas que estão no nosso grupo do óleo essencial, no grupo da Karina, que está doente, eu falo, meu Deus, está faltando eu que fiz errado. Porque, assim, quando você usa óleo essencial na constância, a gente dá aula toda quarta-feira, por isso que eu fico, não me deixe sozinha, vem para a aula, não sei o quê. Por quê? Para vocês aprenderem, expandirem a mente de vocês cada vez mais para direcionar o uso dos óleos. Porque se você usar os óleos da constância, você não adoece. Não adoece, gente. E se está adoecendo, está errado. Vocês têm que chegar para mim, para a Carol, para as meninas, e falar: olha, eu estou fazendo dessa forma, o que está faltando? Que aí a gente vai te ajudando, tá bom? Eu só vou encerrar a gravação, quero agradecer a todos e boa noite.